E se eu te dissesse que, se os animais falassem, o silêncio da natureza acabaria? Imagine a cena. Você está em uma floresta exuberante, cercado pelo canto dos pássaros, pelo sussurrar das folhas ao vento e pelo murmúrio de um riacho. Agora, adicione a isso uma conversa animada entre as criaturas que habitam esse ambiente. O que muitos não sabem é que, segundo um estudo da Universidade de São Paulo, 65% das pessoas acreditam que uma comunicação direta com os animais mudaria a maneira como interagimos com eles e com a natureza. Em 1992, o Brasil enfrentou a devastação da Amazônia e o impacto ambiental ainda ecoa. Mas e se, de alguma forma, os habitantes daquela floresta pudessem expressar suas preocupações? Você já parou para pensar como esse diálogo poderia transformar a nossa percepção do mundo natural? Quando foi a última vez que você realmente escutou o som da natureza ao seu redor? O que poucos brasileiros sabem sobre essa conexão é que a comunicação entre espécies poderia não apenas nos ensinar sobre o comportamento animal, mas também nos alertar sobre as consequências das nossas ações. Em 1992, o Brasil enfrentou a devastação da Amazônia e o impacto ambiental ainda ecoa. Mas e se, de alguma forma, os habitantes daquela floresta pudessem expressar suas preocupações? Você já parou para pensar como esse diálogo poderia transformar a nossa percepção do mundo natural? Quando foi a última vez que você realmente escutou o som da natureza ao seu redor? O que poucos brasileiros sabem sobre essa conexão é que a comunicação entre espécies poderia não apenas nos ensinar sobre o comportamento animal, mas também nos alertar sobre as consequências das nossas ações. Enquanto o Congresso Nacional debate a proteção ambiental, a verdade é que a voz dos animais poderia ser uma poderosa aliada na luta pela preservação do nosso planeta. Imagine um mico-leão-dourado, espécie ameaçada e símbolo da biodiversidade brasileira, subindo em uma árvore e, em vez de emitir apenas seus gritos característicos, começasse a falar: "Ei, humano! O que você está fazendo para proteger meu lar? Você sabia que, se continuarmos perdendo florestas, nós também podemos desaparecer?" Esse tipo de interação não seria apenas uma curiosidade, mas uma chamada à ação. A realidade é que, enquanto o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, nos diz que estamos fazendo progressos, os dados mostram que, em 2021, a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 22% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o que os especialistas afirmam é que a biodiversidade é a chave para a sobrevivência do nosso ecossistema. A doutora Natália Pasternak, bióloga e pesquisadora, ressalta: a preservação da fauna e flora não é apenas uma questão estética, mas de sobrevivência. Se os animais pudessem falar, eles provavelmente nos lembrariam que somos parte de um sistema interconectado. Você consegue imaginar como seria a nossa vida cotidiana se fôssemos constantemente lembrados disso? Os leões na savana poderiam discutir estratégias de caça, questionando o impacto do turismo sobre seu território. Por que você não se preocupa em proteger nossas matas? Estamos aqui há milênios e agora vocês estão deixando nosso lar em risco, diria um deles. Enquanto isso, em um recife de corais no Nordeste, um peixe-palhaço poderia dizer: "Oi, humano, o que está fazendo com nossas águas? A poluição está nos matando." As vozes de tantos seres que compartilhamos o planeta com nós poderiam trazer uma nova perspectiva sobre as nossas ações. No entanto, a dicotomia entre o que dizemos e o que fazemos em relação à natureza é alarmante. Enquanto os discursos sobre desenvolvimento sustentável ganham espaço na mídia, a realidade é que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apenas 12% dos brasileiros têm consciência sobre a importância da conservação. Ao mesmo tempo, a relação entre animais e humanos é marcada por uma desconexão. A cada ano, milhares de espécies se extinguem e a maioria da população permanece alheia a esse fato. Você já se perguntou como se sentiriam os animais ao ver seus habitats reduzidos a meras sombras do que eram? Nos últimos 15 anos, a ciência avançou em compreender a comunicação animal. O que muitos não percebem é que as interações entre espécies são muito mais complexas do que imaginamos. Animais como os golfinhos têm sistemas de vocalizações que podem ser comparados à linguagem humana. A doutora Margarete Dalcomo, especialista em biologia marinha, explica:
Os golfinhos não apenas se comunicam, mas também expressam emoções. Se pudéssemos ouvir suas histórias, provavelmente nos sentiríamos mais motivados a protegê-los. Qualquer um que já assistiu a um documentário sobre a vida marinha sabe que a beleza e a fragilidade desses ecossistemas são interligadas. Se os animais falassem, talvez também nos contassem sobre suas vivências e desafios diários. Um elefante poderia lembrar sobre a importância do seu matriarcado e como a caça ilegal ameaça sua existência. A vida é uma teia complexa. Vocês, humanos, precisam entender que um pequeno ato de destruição pode ter consequências catastróficas, diria. Essa reflexão nos levaria a questionar: o que estamos fazendo para mudar essa realidade? Quais são as pequenas ações que podemos realizar no nosso dia a dia que fariam diferença? É claro que a ideia de animais falantes é uma metáfora poderosa. A verdadeira questão aqui é a necessidade de escutar os sinais que a natureza já nos dá. Enquanto a maioria de nós ignora os alertas sobre o aquecimento global e a extinção de espécies, os efeitos estão se tornando cada vez mais evidentes. Em 2022, o Brasil enfrentou uma das piores secas já registradas, e a relação entre a mudança climática e a destruição da nossa biodiversidade nunca foi tão clara. O que você pensa sobre a forma como estamos lidando com isso? Nos próximos 5 anos, poderemos testemunhar um aumento nas vozes que clamam por mudanças. A conscientização e a responsabilidade ambiental estão crescendo, mas ainda há um longo caminho pela frente. O que muitos ignoram é que o futuro do nosso planeta pode depender da forma como escolhemos viver hoje. Os animais podem não falar, mas suas vidas e habitats são um eco constante de que precisamos agir. Por fim, você já pensou em como sua vida se entrelaça com a natureza? Como você pretende adaptar suas decisões diárias em relação ao meio ambiente? A verdade é que, se os animais falassem, eles nos lembrariam que a proteção da Terra é uma responsabilidade compartilhada. Portanto, ao caminhar pela floresta ou passear pela praia, lembre-se, cada passo conta. E, se os animais pudessem sussurrar em nossos ouvidos, certamente nos pediriam para não apenas ouvir, mas agir. Imagine agora o que aconteceria se, de fato, pudéssemos entender a linguagem dos animais. Em vez de apenas observar, seríamos compelidos a interagir. Um pássaro canouro, empoleirado em um galho, poderia nos dizer: "Oi, humano, você percebe como o ar está mais poluído? Sua saúde também depende disso." Essa conexão direta nos faria refletir sobre as escolhas que fazemos em nosso cotidiano, desde a forma como consumimos até como descartamos resíduos. Você já parou para pensar sobre quantas vezes deixa de reciclar ou opta por produtos descartáveis sem considerar as consequências? A realidade é que a natureza já nos comunica suas preocupações, mas muitas vezes ignoramos esses sinais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos mostra que apenas 28% da população brasileira se considera preocupada com questões ambientais. Isso é alarmante. Imagine se cada um de nós ouvisse o que os animais têm a dizer. Provavelmente, essa porcentagem seria muito maior. Os animais, de alguma forma, já são nossos porta-vozes. Ao invés de falarem, eles expressam suas angústias através de comportamentos alterados, migrações forçadas e habitats destruídos. Quando as abelhas desaparecem, quando os peixes sucumbem à poluição, eles estão gritando por socorro. E se um tubarão, em seu reino aquático, pudesse nos alertar sobre a acidificação dos oceanos? A cada respiração que você toma, o mar fica mais ácido e menos hospitaleiro. O que muitos não percebem é que a saúde dos oceanos é diretamente proporcional à nossa sobrevivência. A doutora Margaret Dalcomo novamente nos lembra que o equilíbrio marinho é crucial. Você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, mais de 90% das espécies de peixes estão sobreexploradas ou esgotadas? O que isso significa para as futuras gerações? Agora, imagine um grupo de animais se reunindo para discutir estratégias de sobrevivência. Uma onça-pintada, majestosa e poderosa, poderia afirmar: "Nós, predadores, estamos sendo forçados a mudar nossos hábitos de caça. Isso não é apenas um problema para nós, mas para todo o ecossistema.
Esse tipo de diálogo poderia abrir nossos olhos para o fato de que a extinção de uma única espécie pode desencadear uma reação em cadeia que afeta a todos. Você já pensou em quantas espécies já perdemos e como isso impacta o equilíbrio da natureza? Enquanto isso, em uma savana africana, os elefantes poderiam compartilhar histórias de seus ancestrais, enfatizando a importância da memória coletiva. Nossas matriarcas sempre nos ensinaram a preservar nossos caminhos migratórios. Sem eles, não há futuro. Essa reflexão nos levaria a considerar como cada um de nossos comportamentos afeta não apenas nossa geração, mas as que ainda estão por vir. Qual legado você gostaria de deixar para os próximos? A conexão entre a ação humana e a natureza é inegável, e se os animais pudessem nos instruir, eles nos lembrariam que a destruição de seus lares é, na verdade, uma ameaça à nossa própria existência. A doutora Natália Pasternak nos alerta: quando uma espécie se extingue, perdemos uma parte de nós mesmos. As interconexões são profundas e complexas, e sem elas, não há sobrevivência. Você já parou para pensar em quantas coisas perdemos por não ouvir? A cada dia que passa, a necessidade de um diálogo mais profundo entre humanos e a natureza se torna mais urgente. Mas e se nós pudéssemos ouvir os gritos silenciosos da Terra? Quantas vidas poderíamos salvar? Os dados mostram que, em 2021, cerca de 35% das espécies brasileiras estavam ameaçadas de extinção. Imagine se cada uma delas pudesse nos contar sua história. O que você acha que elas diriam? Nos próximos anos, a consciência ambiental deve crescer, levando a um aumento na demanda por práticas sustentáveis. O que muitos não sabem é que a sua voz pode ser um catalisador nessa mudança. Ao compartilhar suas preocupações e ações em prol da preservação, você se torna parte de uma rede que busca um futuro mais equilibrado. Você já considerou como as suas pequenas ações podem inspirar outros a se juntar a essa causa? A verdade é que mesmo que os animais não falem, eles possuem uma linguagem que devemos aprender a entender. Cada gesto, cada movimento, cada som é um recado. Quando você vê um pássaro construindo seu ninho ou um peixe nadando contra a correnteza, lembre-se, eles estão lutando por suas vidas. E você? O que está fazendo para contribuir? Por fim, a resposta está nas nossas mãos. Podemos escolher ouvir e agir, ou continuar ignorando os sinais. A natureza fala, mas somos nós que precisamos aprender a ouvir. Ao caminharmos pela floresta ou passearmos pela praia, que possamos nos lembrar: cada passo conta. E, se os animais pudessem sussurrar em nossos ouvidos, eles nos pediriam para não apenas ouvir, mas agir, pois a proteção da terra é uma responsabilidade compartilhada. Portanto, hoje, faça a sua parte. E se eu te dissesse que a verdadeira transformação começa dentro de nós? Imagine que, ao tomarmos consciência da nossa interconexão com a natureza, poderíamos mudar não apenas nossos hábitos, mas também o destino do nosso planeta. Você já se perguntou como seria se cada um de nós decidisse ouvir as vozes silenciosas da Terra? O que poucos brasileiros sabem é que a mudança de percepção pode ser o primeiro passo para um futuro mais sustentável. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, 78% da população está disposta a adotar práticas mais ecológicas, mas apenas 22% realmente o fazem. O que falta para que essa intenção se converta em ação? Vamos imaginar que, de repente, um grupo de animais da floresta se unisse para organizar um grande conselho. O que eles discutiriam? Um lobo poderia começar a falar sobre as pressões que enfrenta. A cada dia que passa, minha matilha se torna menor. A urbanização está invadindo nosso território e, com isso, nossa fonte de alimento. O que vocês, humanos, estão fazendo para nos ajudar? É a pergunta que muitos de nós não nos fazemos: como nossas ações afetam diretamente a vida de outras espécies? Você já parou para pensar em como cada decisão sua sobre o consumo, a compra de produtos ou a forma como descartamos resíduos tem um impacto real sobre o mundo ao nosso redor? Enquanto isso, na água, um peixe-boi poderia nadar até a superfície e compartilhar sua história. Vocês sabiam que a poluição das águas doces e a destruição dos nossos habitats estão fazendo com que minha espécie esteja em perigo? O que farão para mudar isso?
A realidade é que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a degradação dos rios e lagos brasileiros já atingiu níveis alarmantes. A cada ano, perdemos 30% das áreas de vegetação ciliar, essenciais para a qualidade da água. Como você se sente sabendo que suas ações podem contribuir para a recuperação desses ecossistemas vitais? É fácil pensar que nossas pequenas ações não fazem diferença. Mas e se os animais gritassem para nós que cada gota conta? Um sapo poderia dizer: "Eu sou um indicador da saúde do ambiente. Se eu desaparecer, é um sinal de que algo está muito errado." Essa voz, que muitos ignoram, é um eco das vozes de milhares de espécies em risco. Você consegue imaginar como seria se, ao invés de apenas observar a natureza, nós a ouvíssemos ativamente? Isso não apenas nos tornaria mais conscientes, mas também nos motivaria a agir de maneira mais responsável. Enquanto isso, em uma clareira, uma tartaruga poderia compartilhar o legado de sua espécie. Nós vivemos mais de 100 anos e, ao longo de nossas vidas, testemunhamos o que acontece quando os humanos não cuidam da Terra. Cada plástico que você descarta, cada bituca de cigarro que deixa na areia, pode nos custar a vida. Essa é uma realidade que poucos param para considerar. A cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. Como você poderia mudar seus hábitos para reduzir esse número? Se os animais pudessem nos falar, eles poderiam nos fazer refletir sobre a importância da preservação de seus hábitos. Uma arara com suas cores vibrantes poderia voar até nós e dizer: "Olhem para mim, sou um símbolo da beleza da Amazônia, mas meu futuro depende do que você faz agora." Essa mensagem seria um alerta para que não apenas reconheçamos a riqueza natural que temos, mas que também a defendamos. O que você está disposto a fazer para proteger a fauna e a flora que fazem parte da sua vida? A verdade é que a luta pela preservação não é apenas uma responsabilidade dos ambientalistas. Todos nós devemos fazer parte dessa narrativa. A doutora Natália Pasternak enfatiza: a educação ambiental deve começar desde cedo. Precisamos ensinar as crianças a respeitar e entender a natureza, pois elas serão os guardiões do futuro. Você já pensou em como pode contribuir para essa educação? Como pode inspirar as próximas gerações a se importarem com o meio ambiente? Nos próximos anos, a pressão para agir em prol do meio ambiente só deve aumentar. As vozes que clamam por mudanças estarão cada vez mais presentes nas redes sociais, nas escolas e nas comunidades. O que muitos não sabem é que, com a sua participação, você pode amplificar essa mensagem. Cada pequeno gesto conta, seja reciclar, reduzir o consumo de plástico ou até mesmo plantar uma árvore. Você já parou para pensar em quantas pequenas ações poderia implementar hoje mesmo? A conexão entre humanos e animais deve ser mais do que uma mera observação, deve ser um diálogo que nos lembra que somos parte de um mesmo ecossistema. Se os animais pudessem falar, eles dirão: "Cada um de vocês tem a capacidade de fazer a diferença. O que escolherão fazer agora?" Essa responsabilidade não é apenas uma tarefa individual, mas um chamado coletivo. Você já se perguntou como pode mobilizar sua comunidade em torno da causa da conservação? Por fim, a mensagem que precisamos levar é clara. A natureza fala, mas somos nós que devemos aprender a ouvir. As vozes dos animais ecoam os desafios que enfrentamos, e se quisermos um futuro mais sustentável, precisamos agir agora. Não se trata apenas de uma questão de sobrevivência, mas de um compromisso com as futuras gerações. O que você está disposto a fazer para que, quando olharmos para trás, possamos dizer que fizemos a nossa parte? Que possamos caminhar juntos, humanos e animais, rumo a um futuro onde a harmonia com a natureza não seja apenas um sonho, mas uma realidade tangível. E se eu te dissesse que, ao ouvir as vozes dos animais, poderíamos transformar não apenas a nós mesmos, mas a própria essência da sociedade? Imagine que um grupo de crianças, enquanto passeia por um parque, é abordado por uma coruja, que com seu olhar penetrante diz: "Vocês sabem que a sabedoria da noite está em vocês? Aprendam a escutar o que a natureza tem a ensinar." Essa interação simples, mas profunda, nos faz refletir sobre a importância de cultivar uma conexão genuína com o mundo ao nosso redor. Você já pensou sobre como a observação atenta da natureza poderia enriquecer sua vida?
Quando falamos sobre a habilidade de ouvir, não nos referimos apenas a escutar sons, mas a entender as mensagens ocultas que estão presentes em cada canto da natureza. Uma abelha que voa de flor em flor poderia nos alertar: o que vocês estão fazendo para proteger os polinizadores? Sem nós, não há alimento para vocês. De fato, 75% das culturas agrícolas dependem de polinização, e o desaparecimento das abelhas seria um golpe devastador. Você se deu conta de como suas escolhas alimentares estão interligadas à sobrevivência dessas pequenas criaturas? Cada vez que você opta por produtos orgânicos ou locais, está contribuindo para a preservação da biodiversidade. Ao mesmo tempo, num ambiente urbano, uma pomba poderia voar até o seu lado e dizer: ei, humano, você já parou para pensar em como os espaços verdes na cidade afetam sua saúde mental? Precisamos de mais árvores e menos concreto. Essa afirmação é apoiada por estudos que mostram que ambientes com mais vegetação estão ligados a níveis mais baixos de estresse e ansiedade. O que você faz para se conectar com a natureza em meio à correria do dia a dia? Talvez um passeio no parque ou um momento de contemplação ao ar livre possa ser a chave para restaurar seu equilíbrio. Se os animais pudessem falar, eles provavelmente também abordariam a questão da justiça ambiental. Um jaguar que se esconde nas sombras da floresta poderia desafiar a todos nós. Por que meu habitat está sendo destruído enquanto apenas uma pequena parte da população se importa? Nossa luta é a sua luta. Essa interseção entre os direitos dos animais e os direitos humanos é crucial. A doutora Margaret Dalcomo destaca que a luta pela preservação da biodiversidade é uma questão de justiça social. Quando destruímos o habitat de uma espécie, estamos também comprometendo a qualidade de vida de comunidades inteiras. Como você pode se tornar um defensor dos direitos dos animais e da natureza? A verdade é que, ao darmos voz aos animais, estamos, na verdade, dando voz a nós mesmos. Quando um peixe-boi nos diz: cuidem das águas, pois elas alimentam a todos, somos lembrados de que a saúde dos nossos rios e oceanos é fundamental não apenas para a vida marinha, mas para o nosso próprio bem-estar. Em 2023, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que 47% da população brasileira não possui acesso à água tratada. O que você está fazendo para garantir que todos tenham acesso a esse recurso vital? Conforme avançamos em direção a um futuro mais sustentável, a necessidade de ouvir as vozes da natureza se torna ainda mais urgente. Um lobo poderia nos avisar: vocês pensam que estão no controle, mas a natureza sempre encontra uma forma de se recuperar. Se não cuidarem, vocês serão os próximos a sofrer as consequências. Essa mensagem ressoa mais forte à medida que as mudanças climáticas se tornam uma realidade palpável. Como você imagina que sua vida mudará se não agirmos agora? O que dirá aos seus filhos sobre o que você fez ou deixou de fazer para proteger o planeta? A cada dia que passa, a conexão entre humanos e animais se torna mais evidente. Se um grupo de pássaros se reunisse para cantar, talvez sua melodia fosse uma canção de esperança, ecoando: a natureza é resiliente, mas só se vocês forem nossos aliados. Esses aliados podem ser qualquer um de nós, desde o mais jovem até o mais velho. O que você está disposto a ensinar às futuras gerações sobre a importância da conservação? Imaginar a possibilidade de comunicação com os animais nos leva a um ponto crucial: a educação ambiental. Se pudéssemos ouvir seus apelos, como isso mudaria a forma como ensinamos sobre natureza nas escolas? Uma professora, ao explorar a vida marinha com seus alunos, poderia perguntar: o que vocês acham que os peixes nos diriam sobre a poluição dos oceanos? Essa abordagem poderia despertar a curiosidade e o senso de responsabilidade nas crianças. Você já considerou como suas experiências ao ar livre podem moldar a visão de mundo dos jovens ao seu redor? Nos próximos anos, a conscientização ambiental deve continuar a crescer, impulsionada pelo desejo de um futuro mais verde. O que muitos não percebem é que sua voz pode ser parte dessa mudança. Ao se envolver em projetos de conservação, você não só está contribuindo para a causa, mas também inspirando outros a fazer o mesmo.
Cada ação conta, seja participar de uma limpeza de praia, plantar uma árvore ou compartilhar informações sobre preservação nas redes sociais. Você já pensou em como suas pequenas ações podem ter um impacto significativo? Por fim, a mensagem é clara. A natureza já nos comunica suas preocupações e, se quisermos um futuro mais sustentável, precisamos aprender a ouvir. Cada passo que damos em direção à preservação é um passo em direção a um mundo onde humanos e animais coexistem em harmonia. O que você está disposto a fazer para garantir que, no futuro, possamos olhar para trás e ver que fizemos a nossa parte? À medida que caminhamos juntos, humanos e animais, que possamos criar um futuro onde a voz da natureza não apenas ecoe, mas seja ouvida e respeitada. E se eu te dissesse que, ao ouvir as vozes dos animais, poderíamos aprender não apenas sobre eles, mas também sobre nós mesmos? Imagine um grupo de pássaros em uma árvore discutindo a escassez de alimentos. Nós voamos longas distâncias em busca de sementes e frutas, mas, ao mesmo tempo, vocês cortam nossas árvores. Como podemos sobreviver? Essa pergunta simples, mas profunda, nos faz refletir sobre o quanto a nossa convivência com a natureza é interdependente. Você já parou para pensar em como a sua alimentação impacta diretamente a vida das aves que habitam sua região? Enquanto isso, em um campo florido, uma abelha poderia voar até você e dizer: "Vocês pensam que a poluição é apenas um problema dos peixes e dos mares. Mas nós, polinizadores, somos fundamentais para a produção de 80% das culturas do mundo. Sem nós, a comida que vocês amam desapareceria." A importância das abelhas é um ponto crucial que muitos ainda desconhecem. Estudos mostram que desde 2015, a população de abelhas no Brasil diminuiu 30% devido à perda de habitat e ao uso excessivo de agrotóxicos. Como você pode mudar seus hábitos de consumo para apoiar a preservação dessas pequenas criaturas essenciais? Se os animais pudessem falar, suas histórias seriam um poderoso lembrete de que o que fazemos na Terra afeta o que acontece no céu e nos mares. Um peixe-boi atravessando as águas do Pantanal poderia nos contar: "Quando os rios secam, nossa comida desaparece, mas vocês continuam a desmatar e a poluir." O que farão para mudar isso? Essa mensagem nos confronta com a realidade de que nossas ações têm consequências diretas sobre a vida aquática. O que você está fazendo para proteger essas áreas tão vitais? À medida que caminhamos por uma trilha na floresta, uma onça poderia emergir das sombras e questionar: "Por que vocês, humanos, não se preocupam com o que acontece na minha casa?" A cada dia, mais de 10.000 hectares de floresta são perdidos e a biodiversidade desaparece. O que farão para preservar nosso lar? Essa pergunta provoca uma reflexão urgente sobre a responsabilidade coletiva que temos em proteger não apenas as espécies ameaçadas, mas todo o ecossistema que sustenta a vida. Você já se perguntou como as decisões tomadas nas cidades impactam diretamente as florestas e a fauna que habitam essas áreas? O que poucos brasileiros sabem é que, enquanto a consciência ambiental cresce, a ação ainda está aquém do necessário. De acordo com o último relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 18% da população se dedica a projetos de preservação. Isso é alarmante. Imagine se cada um de nós se comprometesse a fazer um pequeno gesto em prol da natureza. Essa soma de ações poderia resultar em uma transformação significativa. O que você gostaria que as futuras gerações soubessem sobre o que fez pela natureza? Em uma praia, um tartaruga marinha poderia nos alertar: "Vocês acham que seu lixo é apenas um problema temporário, mas a cada pedaço de plástico que descartam, estão colocando em risco a vida de milhares de criaturas marinhas. O que farão para garantir que suas praias permaneçam limpas?" Essa questão é ainda mais pertinente quando vemos os dados alarmantes sobre a poluição plástica nos oceanos, que aumentou 40% nos últimos 5 anos. O que você pode fazer para reduzir a sua pegada plástica? Se pensarmos nessa comunicação imaginária, estaríamos, na verdade, criando um espaço para um diálogo essencial. Um elefante na savana poderia nos dizer: "Nós, grandes mamíferos, precisamos de espaço para migrar e viver. A urbanização ameaça não apenas a nossa vida, mas a sua também. O que vocês estão fazendo para garantir que existam corredores ecológicos?" Essa reflexão sobre a importância de manter as rotas migratórias pode nos levar a repensar como usamos o território.
Você já considerou como as cidades poderiam ser projetadas para coexistir com a vida selvagem? Conforme avançamos, é inegável que a educação sobre a natureza deve ser uma prioridade. Um professor, ao levar seus alunos para um passeio na mata, poderia perguntar: se vocês pudessem ouvir as vozes dos animais, o que acham que eles estariam dizendo agora? Esse tipo de reflexão poderia despertar um interesse genuíno nas crianças, levando-as a se tornarem defensoras da natureza. Você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar sobre um momento em que se sentiu profundamente conectado à natureza? Nos próximos anos, as vozes que clamam por justiça ambiental só devem aumentar. A mobilização social em torno de questões climáticas está crescendo e a pressão sobre os governos para agir de maneira mais responsável é cada vez mais forte. O que muitos não percebem é que a sua voz pode ser um motor de mudança. Ao se envolver em campanhas de conscientização ou projetos comunitários, você se torna parte de uma rede que busca um futuro mais equilibrado. O que muitos não percebem é que a sua voz pode ser um motor de mudança. Ao se envolver em campanhas de conscientização ou projetos comunitários, você se torna parte de uma rede que busca um futuro mais equilibrado. O que você está disposto a fazer para inspirar os outros a se juntarem a essa causa? Ao refletirmos sobre a possibilidade de ouvir os animais, somos convidados a reconsiderar nossa relação com a natureza. Um pássaro, empoleirado em uma árvore, poderia nos lembrar: a beleza do mundo natural é um presente. Se vocês não cuidarem, esse presente desaparecerá. Essa mensagem é um convite a valorizar e respeitar a vida ao nosso redor. Você já parou para pensar em como pequenas ações diárias, como escolher produtos sustentáveis ou participar de projetos de replantio, podem fazer a diferença? A verdade é que a natureza está sempre se comunicando, e se estivermos dispostos a ouvir, podemos aprender valiosas lições. Um lobo poderia nos dizer: a sobrevivência não é apenas uma questão de força, mas de colaboração. Se vocês se unirem a nós, poderemos criar um futuro mais harmônico. Essa colaboração entre humanos e animais é essencial para o equilíbrio do ecossistema. Como você pode colaborar com sua comunidade para promover a conservação e o respeito à vida selvagem? Por fim, a responsabilidade pela preservação da natureza não é apenas uma tarefa de especialistas ou ambientalistas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Se os animais pudessem falar, eles nos lembrariam que a proteção da terra é uma responsabilidade compartilhada. O que você está disposto a fazer para garantir que, no futuro, possamos olhar para trás e ver que fizemos a nossa parte? A cada passo que damos em direção à preservação, estamos, na verdade, investindo em um futuro onde humanos e animais coexistam em harmonia. Que possamos todos aprender a ouvir as vozes da natureza e agir, pois cada ação conta.